Tudo bem, Viu só? professor? Aí, beleza? Aqui, Tudo ó. bem? Ô, tamo junto então. Vamos tomar um café com Hélio e Massuda. Bem isso. Uma das coisas que a pandemia trouxe, além dessas integrações, essas lives, entre outras coisas, foi a acentuar meu vício por café, porque eu dava aula e era um momento que eu não tomava café. Agora eu dou aula e tomo café ao mesmo tempo, quase que o dia inteiro aqui. Cara, Fica com tamo a junto. Eu garrafa do também. lado. Aqui. A garrafa tá aqui do eu- lado. A minha tá ali na mesa que eu não consigo fazer a live na mesa ali, mas eu também tô do mesmo jeito, cara, viciado em café. E eu Primeiro ouvi prazer falar aí, falar só contigo, cara. lembrando, o Diga, prazer é diga, meu. diga. Ó, lembrando que você colocou aí o Gustavo Lima, ele tá morrendo de medo que essa live bata o recorde dele lá em visualizações, né? Então, Eu não queria dizer nada para não assustar o pessoal, mas aqui a conversa que eu tive com o Massuda é que a gente vai passar de 9h30 e sabe Deus que hora que a gente para. eu só esqueci do meu fone aqui. Vai tocando aí que eu vou pôr meu fone. Vai ficar melhor o som. Tranquilo. Então, eu só, mais uma vez, eu queria agradecer a disponibilidade do professor Tiago por estar aí falando com a gente. Acho que unir a perfusão e a perícia criminal, eu acho que é um negócio legal, é uma dúvida que todo mundo. São duas áreas que a galera gosta bastante e tem bastante dúvida. E o Thiago é um representante do Conselho de Biomedicina, então para mim é uma honra poder falar contigo. Não te conheço pessoalmente, a gente não chegou a se cruzar nos eventos ainda, né? Sempre tem umas datas diferentes, mas teremos É verdade. oportunidades. Agora tá essa situação da pandemia, né? Mas vamos ver se em breve a gente consegue trombar aí nos congressos, nos eventos. Enquanto isso, eu tenho falado muito com amigos aí da biomedicina, a gente tem matado a saudade aí online mesmo. Agradecer aí também o convite. Vamos lá, vamos ver o pessoal mandando as perguntas, a gente trocar um pouquinho de ideia aí sobre a biomedicina em geral, né? Como o Hélio falou, eu sou vice-presidente do conselho aqui no estado do Paraná, né? E eu sempre vejo como a perfusão uma das áreas que o pessoal tem mais se interessado, tem crescido muito nos últimos anos, né? O biomédico atuando na área da perfusão. E a perícia sempre é aquela área que chama muita atenção dos acadêmicos também. Uhum. Então, isso vai poder ser bastante atrativo, acho que aí para o pessoal discutir esses dois assuntos. Só para eu me apresentar para o pessoal os teus seguidores, teus amigos, eu sou Hélio Carvalho, sou professor, sou perfusionista aqui na Unicamp, em Campinas, e hoje eu sou atual presidente da SBCE, que é a Sociedade Brasileira de Circulação Corpórea, né? Então, acho que são a SBCE conversando com o conselho, é a perícia conversando com a perfusão, são dois professores conversando, acho que não tem como dar errado, acho que tem muito conteúdo legal para a gente trabalhar aqui. Bem, Bom, eu te pergunto assim, a primeira coisa que eu acho que é legal a gente falar, aham, eu acho que é uma coisa legal a gente falar, Massuda, eu acho que a perfusão e a perícia, eu acho que tem coisas semelhantes. Não é raro eu ver pessoas, eu, por exemplo, sou que quando eu escolhi a perfusão, uma das minhas áreas que eu pensei na vida, lá na faculdade, era ser professor, ser perfusionista ou ser perito. Perícia era uma dos meus desejos, dos meus sonhos, lá no sexto, quinto período, né? E aí eu acabei sendo professor e sendo perfusionista. Perícia, eu falei, acho que não dá pra mim mesmo, não. Mas eu acho que tem algumas coisas relacionadas. Então eu acho que é legal, assim, acho que tu pode falar o perfil do profissional do perito, eu falo da perfusão e acho que a gente já vai começando a achar algumas semelhanças para a galera. E depois a gente vê as diferenças. Né? sim. Bem interessante o que você comentou, Hélio, na verdade, porque assim, quando eu estava na graduação também, eu tinha como ideia trabalhar na docência, que é algo que eu faço, eu sempre quis ser Uhum. professor, né?
Mas na época eu tinha a ideia de ser pesquisador, eu queria trabalhar com a área de pesquisa, inclusive fui fazer o mestrado, né? E eu sempre comento isso quando o pessoal me pergunta, mas como é que você foi parar na perícia, né? Eu não sei quando efetivamente você se formou, mas eu já sou quase 2009. eu sou quase um tiozão da biomedicina, mas você também já não está muito longe, não. Eu me formei em 2006, né? E eu confesso que na época, quando eu entrei na graduação, nem a perícia e nem a perfusão eram áreas tão divulgadas assim, né? Não se ouvia falar muito sobre essas áreas, e eu mesmo nunca imaginei atuar como perito, né? E aí as pessoas perguntam, mas como é que você foi parar na perícia então, Thiago, se você não imaginava ir para essa área, né? Como eu estava comentando com você na hora que a gente estava escolhendo a trilha sonora ali para entrar, né? Eu sou paulista também, eu sou do interior de São Paulo. Nascido em Presidente Venceslau, não sei se você já ouviu falar. Sei, já, sim, claro. Se você já ouviu falar é porque lá tem 2 presídios, né? Porque a única notícia lá da minha cidade é que lá tem 2 presídios de segurança máxima, né? E é uma cidade muito pequena ali no Oeste Paulista, que não dá muitas oportunidades assim de crescimento profissional, né? Então, assim, eu sempre fui criado e educado com a ideia de que o sucesso profissional era ser servidor público, né? Porque meus pais eram servidores públicos, meus tios, primos, todo mundo era servidor público, né? E 2 coisas eles me falavam: você vai estudar, vai fazer a graduação, que não era uma coisa que os meus pais tiveram a oportunidade de fazer, só que você vai fazer concurso, né? E aí eu falei, poxa, mas eu queria fazer biomedicina, eu queria ir para a área de pesquisa, e não sei se vai ter tanto concurso, né? E quando eu estava terminando a graduação, lá no ano de 2005, saiu um concurso para perito criminal federal. E aí um colega meu chegou e falou, Thiago, biomédico pode fazer esse concurso, por que você não faz, já que você quer fazer concurso? Aí eu falei para ele, tá, mas o perito criminal faz o quê? Né? Que eu não fazia ideia. E aí ele pegou e falou, cara, eu também não sei, mas o salário é bom. Eu falei, bom, então é isso aí que eu quero fazer. Então vamos, né? Vamos ver. Então vamos. Aí que eu fui oficialmente, digamos assim, apresentado à perícia. Aí que eu fui estudar, fui ver como é que era e fui me preparar efetivamente até que no ano de 2007 eu passei em alguns concursos, entre ele o concurso da Polícia Científica aqui do estado do Paraná, que é a função que eu exerço até hoje, né? Desde 2007 praticamente. Então, o que eu posso dizer que é a atuação do perito, aí já introduzindo a questão que você colocou? O perito é um profissional que tem, primeiro, que eu vejo algumas questões que são relacionadas aí à perfusão, né? Primeiro, ele tem uma responsabilidade muito grande, né? Então, esse é um primeiro ponto, porque da mesma forma que o perfusionista tem ali uma responsabilidade grande durante a atuação dele, o perito também, ele tem uma responsabilidade muito grande na hora que ele está fazendo o trabalho dele, uma vez que, né, o trabalho dele pode colocar alguém na cadeia ou não, né? Então essa é uma questão. A segunda, né, você tem que estar sempre muito bem embasado tecnicamente, suas decisões têm que ser tomadas sempre com um viés muito técnico, né? Muito objetivo, muito científico, que eu acho que é uma questão muito, muito relevante nesse ponto também, né? E outra coisa que eu acho que é semelhante é que não existe uma rotina, né? Eu acho que isso também, eu acredito aí que cada cirurgia é uma cirurgia, cada paciente é um paciente, cada situação é uma situação que você precisa, é dinâmico, né? Você precisa tomar decisões ali na hora que você está sendo apresentado pela primeira vez, muitas vezes, né? E aqui também, né? Eu falo, cada local de crime é um local de crime, cada situação é uma situação, e o fato de você não estar acostumado com rotina, né? Eu acho que é uma coisa que enquadra nesse perfil aí, porque, né, são atuações que tem esse tipo de
de coisas em comum, que eu poderia dizer assim, né? Não sei se eu... Eu te adiciono uma coisa muito legal que você falou, que assim, não existe a rotina, mas existe o protocolo, e o Sim. protocolo ele é o mesmo, ele para determinadas Uhum. situações, ele é o mesmo, a gente é muito cri-cri em protocolo, né? Por que que a Sim. gente é? Porque a gente tem uma grande responsabilidade, você não pode tirar da sua cabeça o que você vai fazer lá, você já tem um passo para fazer. Agora, como cada paciente é um paciente, cada cena de crime é um crime, cada situação é uma situação, você tem que ter o seu conhecimento tão intrínseco dentro de você, tão bem implementado, que na hora de determinada situação, você vai empregar seu conhecimento de forma quase que natural naquilo lá, e isso vai ser, digamos assim, o tempero do dia a dia Sim. que vai te dar todo o gosto de, cara, hoje foi doido o negócio. E aí você, porque vai ser sempre diferente, né? Sim, sim, bem isso, bem isso. E eu adiciono, não sei, aí você pode me dizer se eu estou falando besteira ou não, tá? Uhum, Mas eu vejo assim, que até uma pergunta para você, na verdade, né? Nessas situações que uhum. vocês atuam aí, é comum ou é incomum? Qual é a frequência com que vocês se deparam com a morte, por exemplo? Então, eu tinha na minha cabeça, Massuda, que eu falei assim, eu vou preferir trabalhar com cirurgia, porque eu vou ver mais gente viva do que o contrário, né? Teoricamente. E graças a Deus, sim, a gente tem a taxa de mortalidade da cirurgia cardíaca, sem brincadeira, varia de 8 a 15%, mais ou menos isso. Uhum, Depende dos serviços, a média é mais ou menos essa. Então, óbvio que tem, porque a gente sempre trabalha com paciente muito grave, né? uhum, Principalmente quando trabalha em serviço público, no SUS, é sempre muito grave, então a gente convive com isso no nosso dia a dia, porque não tem o que fazer, né? sim, Mas é aquela situação de você estar psicologicamente preparado, sabendo que te aguarda, o que pode. Quando você entra numa cirurgia, é óbvio que você quer o sucesso dela. Mas você não é Deus. Por mais que sim. alguns amigos se achem, tem gente no mundo que se acham, né? É, Jesus Cristo, a gente vai. Não sim, é. A gente simplesmente é um instrumento, cara. E nem sempre vai dar certo. Agora, a gente tem que fazer de exatamente. tudo. Eu sempre falo para os meus alunos que aqui na Unicamp é um centro formador de perfusão, eu sempre falo para eles, assim, vocês têm que dar sempre o melhor. Porque quando dá errado, a gente sempre senta todo mundo e avalia. Mas se você faz Uhum, sempre o seu melhor, sempre o protocolo à risca, sempre com conhecimento, com embasamento científico, como você mesmo falou no começo, aí as coisas ficam mais tranquilas, porque você está fazendo tudo que você acha que é o melhor. Você pode até revisar, mas se você faz sim, tudo desse jeito, a sua consciência está tranquila, porque você está fazendo sempre o melhor, né? sim, tem isso. E eu fiz essa pergunta justamente porque, na verdade, no meu caso, eu trabalho sempre com a morte, né? Então, Uhum. isso é a regra. E é bom colocar isso porque é interessante você ter isso, um psicológico preparado para isso, né? Seja para situações eventuais, como você colocou, que você sabe que quando alguém cardíaca, essa chance ela existe e ela não é desprezível, né? Seja para trabalhar na perícia que você vai ter essa certeza. Toda vez que eu sou acionado, eu sei que eu vou ver uma situação de morte, geralmente, né? Então, assim, trabalhar com isso, sob o ponto de vista psicológico, é importante, né? Porque o profissional tem que estar bem preparado com relação a esse tipo de situação, que às vezes é uma coisa que o profissional não pensa, né? Então, acho que isso é uma coisa interessante também. Isso é muito importante, porque realmente eles às vezes quando tomam uma decisão, eles não pensam nisso. Eles pensam assim, que a coisa é muito legal. É assim, é um Uhum, negócio, é massa ver um cena de crime na série, mas na hora de ver o negócio lá, o sangue derramado, a confusão comendo, a família sim, desesperada, o terror, ninguém sim. se toca disso, né? Aqui na cirurgia cardíaca é a coisa Exatamente. mais linda do mundo, mais linda do mundo. Aí quando dá errado, Aham. é uma criancinha de 15 dias que faleceu, você tem que dar notícia para a família. Então, Sim, bem o isso. lado ruim, às vezes a galera esconde. A gente É, muito tem esse papel
nas nossas conversas, nas palestras, também passar esse outro lado para as pessoas saberem que não é também nada na vida é assim, só maravilhas, só coisas boas, né? Exatamente. Eu sempre abordo esse tema também, como você falou, porque, como você disse, muita gente é apresentado a perícia através de seriados, através da televisão, que é um mundo, né, de fantasia, na verdade, porque o dia a dia do trabalho pericial exige uma questão psicológica muito, muito forte, né, porque a gente está se deparando ali com situações diárias de tragédias todos os dias durante... eu achava que eu ia trabalhar 30 anos com isso, né? Mas agora eu já nem sei mais, com esse negócio de reforma de previdência aí, é perigoso eu morrer trabalhando com isso. Então, assim, isso é uma situação que é bom as pessoas terem em mente antes de investir, né? A gente até pode falar disso, né? Antes de investir nessa carreira eventual, né, da perfusão, porque uma das coisas que eu acho que é mais ruim é a pessoa se dedicar tanto para ser um perfusionista, para ser um perito, e depois de um tempo entender que não era aquilo não era para ele, né? Ele foi num conto, caiu num conto, por isso que é bom falar com profissionais que estão na área, ter momentos como esse. Até teve um aluno ali que colocou, né, que falou que sugerindo que live tinha que valer hora complementar, de tantas lives legais que estão tendo aí. Eu achei muito boa essa ideia aí, né? Mas é nesse tipo de abordagem, nesse tipo de momento que você se depara com quem está ali na linha de frente mesmo, profissional que tem um pouco de experiência nessa área, e não ficar aí só achando que é tudo uma mil maravilha, porque não é, né? Não, e boa, quem tiver dúvidas sobre os dois, pessoal, podem colocando aí que depois eu vou lendo, tá? Dá um abraço aqui pro Fábio, biomédico, que é vice-presidente da SBC, que está acompanhando a gente, a Nicole, que é nossa aluna aqui da Unicamp, Letícia também, que é nossa aluna da Unicamp, tem uma galera boa aqui, então até no trabalho assistindo aí. Sou do Unifil. A Nicole é do Rio lá, né? Nicole, sempre encontro ela aí nos eventos. Nicole ela é famosa, né? Organizadora de eventos aí, né? Exatamente. E tava o Benício aqui, que é coordenador da Uninter também. Daqui a pouco eu dou uma aula na Uninter, tá? Hoje eu tenho 3 lives seguidas. Caraca. Uma seguida da outra. Eu falo que é maratona de live hoje. Tem dia que é maratona de live. Mas a ideia é essa, é poder divulgar aí a perícia, divulgar a perfusão, a biomedicina, seja lá a área, né? Tem pergunta lá, vamos ver as perguntas aí, deixa eu ver, o que mais pode ser. Mas eu ia te perguntar, antes eu vou lendo aqui, mas eu ia te perguntar, perícia, tá. A única forma de entrar, Massuda, é o concurso, ou eu estou errado? Então, boa pergunta essa, né? A perícia, ela é gênero, tá? E a perícia criminal é um tipo de perícia, é uma espécie, tá? Tem a laboratorial, né? Ou local de crime, mas quando a gente fala em perícia criminal, a gente está falando do perito que está auxiliando a investigação de um crime, né? Ou seja, de uma situação que é considerada ilegal, né? Ou seja, é um homicídio, é um estupro, é algo nesse sentido, né? Mas o perito, ele não serve para auxiliar apenas em situações criminais. Eu posso ter perícia em outras áreas, como, por exemplo, trabalhista, na área civil, né? Então, existe a possibilidade de perícia em várias áreas que não só a criminal. O perito criminal, ele precisa ser um servidor público. A lei define que para ser perito criminal você tem que fazer concurso. Mas para atuar como perícia em outras áreas que não a criminal, e muita gente acha que só existe perícia criminal, não é verdade, né? É porque a maioria dos seriados aborda a perícia criminal, né? Porque o povo quer ver tragédia, o povo quer ver morte, o povo quer ver sangue, né? Mas não existe só a perícia criminal. A perícia criminal precisa de aprovação no concurso, então a pessoa tem que se preparar, tem que fazer a prova, tem que se preparar para a prova, né? Então é um nível de seleção criterioso, né? Agora, para os outros tipos de perícia, né, como por exemplo na perícia civil,
ou na perícia trabalhista, não. O profissional ele só precisa ser alguém que tenha competência técnica para auxiliar o juiz naquela demanda, né? Pode ser até uma demanda, vamos supor, na área de perfusão. Se o juiz tem uma demanda lá, se eu não estou falando de um crime, né? E ele tem uma dúvida, uma demanda na área de perfusão, ele vai nomear um perito e ele não precisa fazer concurso, ele só tem que ter experiência na área, competência na área para poder dirimir essas dúvidas que o juiz tem. Mas se eu estiver falando de um crime, aí obrigatoriamente esse profissional ele tem que ser concursado. Entendi, show de bola. O que é uma coisa interessante. E o que tu acha desses cursos? Eu já vi alguns por aí, cursos de extensão ao café. Que tem bastante curso de extensão de perícia e tal. Eu não sei, se for para ter um conhecimento da área, eu acho que tudo é válido, eu acho que tudo é legal. Mas até que ponto isso daí tu acha que é vantajoso para a galera fazer? Olha, eu acho que é importante esse tipo de curso de extensão justamente para você ter contato maior com a área, entender, tirar as dúvidas, ou ter esse momento igual a gente está tendo, né? Para você, eventualmente, alguma questão técnica, algum conhecimento técnico, você acaba adquirindo também. Então, como você falou, tudo é válido para conhecimento, até para você saber, é isso que eu quero, é isso que eu não quero, entre outras coisas. Então, eu acho que é válido, mas te levar para um negócio maior, não, muito provavelmente o que vai te levar a ser perito é você sentar a bunda na cadeira e estudar para o concurso, né? É se preparar especificamente para o concurso. Tem vários cursos preparatórios para concurso, aí é outra pegada, né? Ou seja, é igual lá um cursinho vestibular, né? Um pré-vestibular, ou seja, vai te ajudar na preparação específica para o concurso. Não vai querer falar de qual é o exame, vai falar qual é a questão de português que vai cair e você vai ter que acertar. De informática, de raciocínio lógico, de direito, que vai cair muita questão de direito. Então é nisso que as pessoas que querem eventualmente seguir para essa área têm que focar. É na preparação para o concurso público. E hoje concurso público não é mais loteria, né? Você precisa se preparar e se preparar muito bem para conseguir a aprovação. Isso, lembrando o que o Massuda falou, é uma coisa que vocês têm que levar em consideração. Quem entra na área de perícia, automaticamente vocês estão vendo ele falando, vocês têm que estudar para concurso, para perícia criminal, né? Como é que está conversando. Isso. Agora, perfusão, você tem alguns ramos diferentes, Massuda. Ou você entra como concursado público, você tem concurso para ser perfusionista, mas você pode ser indicado numa equipe, você pode pegar um emprego numa equipe como contratado como pessoa física, ou seja, carteira assinada, ou você tem uma empresa, você trabalha prestação de serviço, né? Você tem uma empresa, um PJ, e aí você presta serviço para aquele hospital ou para aquela equipe, e aí você tem um contrato, e aí você ganha por isso lá. Então tem maneiras diferentes. As duas possibilidades. Aí deixa eu te perguntar uma coisa. No caso do concurso, ele exige que você tenha, por exemplo, uma habilitação ou você só passar no concurso? Porque muita gente me pergunta isso. Para ser perito eu tenho que ter qual habilitação? Eu falo, nenhuma, você tem que passar no concurso. Você pode ser habilitado em estética, em qualquer coisa. Se você passar no concurso, você pode ser perito. E para perfusão? Excelente pergunta, Marcelo. Para perfusão tem que ser habilitado pelo conselho para ser perfusionista. Não tem como nenhum hospital te contrata se você não tem habilitação. Hoje a gente conseguiu uma vitória muito grande, que foi uma luta de muitos anos, e os conselhos abraçaram, já que eu já te agradeço, porque você faz parte disso também. A biomedicina abraçou, assim como a enfermagem abraçou, assim como farmácia, biologia, fisioterapia. A gente estabeleceu normas, a SBSEC estabeleceu normas, e aí essas normas foram abraçadas pelos conselhos. E aí, nenhum hospital te contrata se você não tem habilitação, primeiro de tudo. E como é que eu consigo a habilitação? Você tem que fazer um curso, uma pós-graduação num centro formador, com uma carga horária mínima, que era isso que a gente tinha um problema muito grande. Graças a Deus, hoje, praticamente, os cursos ruins acabaram. Eu falo praticamente porque eu não conheço tudo no Brasil, mas a grande parte que a gente conhece são tudo cursos relativamente
muito bons. Então, por quê? Porque quase todos viram a situação. Olha só que quanto é importante isso. Os próprios alunos viram a importância disso, a sociedade, junto com os conselhos, fortaleceram tudo isso, criou-se uma onda positiva de educação, né, de valorizar a educação, porque quando você vai ter seu pai, sua mãe operada, seu filho operado, você não quer um profissional qualquer operando, Massuda. Você não quer, cara. Você quer o melhor profissional que existir para fazer aquele procedimento, né? Então, e aí todo mundo se abraçou e os cursos que eram muito ruins sumiram do mapa. Acabou. Por quê? Porque ninguém queria mais. Todo mundo, não, você não é centro formador da SBSEC? E aí o cara fica assim, você vai dizer o que se você não é... Olha só, olha como isso é importante. Me diga uma justificativa se você é uma pessoa de bem, se você é uma pessoa que quer o bem dos outros, se você é um cara que está em prol da ciência, se você é um cara que quer fazer o melhor para todo mundo, por que você não vai reconhecer o seu curso de formação de uma área, e eu estou falando da perfusão, para a sociedade científica que rege sobre isso no país, que é a maior entidade nacional e é muito respeitada fora. Para você ter ideia, a SBSEC na perfusão, ela é considerada a sociedade mais organizada da Latinoamérica. Pra você ter ideia. Então, assim, a gente foi muito trabalho para fazer isso. Então, por que você não vai reconhecer seu curso pela sociedade? Se não reconhece, tem algum problema. E os próprios alunos veem isso, né? Então, que bom que praticamente quase todos os cursos no Brasil que são centros formadores são reconhecidos pela sociedade, né? Na verdade, todo centro, só é centro formador aqueles reconhecidos pela sociedade. Então, praticamente todos os cursos do país são reconhecidos. A sociedade reconhece todos que têm o mínimo estabelecido para ser um perfusionista. Então, Até perguntaram ali quantos centros formadores tem no Brasil, você tem ideia? Todos são cadastrados na SBSEC, tem no site lá de centros formadores. Se eu não me engano, hoje no país são 6 ou 7 que tem cadastrado. Tá nascendo um agora em Belo Horizonte, na Santa Casa de lá. Então, é muito importante isso de você entender. Essa diferença é legal. Então, você pode fazer um concurso e ser perito, mas para perfusão você tem que se preparar. Assim como para ser perito, você tem que se preparar também estudando para o concurso. Mas na perfusão você tem que fazer a pós num centro formador, porque não adianta você fazer um curso qualquer, que depois você não vai ter prática, não vai ter mão para fazer, cara. Você não consegue, né? Aí depois você não tem emprego e você vai reclamando que a área é ruim. Sim, bem isso. Na verdade, no caso da perícia, você passando no concurso, muita gente me pergunta isso. Você tem um curso de formação depois, né? Verdade. Ou seja, depois você faz um curso de formação que vai levar lá 6 meses, até talvez um pouco mais, onde você vai adquirir toda a questão prática, a experiência prática, haja visto que não tem como você praticar a perícia de local de crime em outro lugar, a não ser no próprio local de crime, né? Então, essa experiência acaba vindo um pouco depois. O curso de formação ele é depois do concurso, digamos assim. Que é tão específico que a própria instituição, no caso, Polícia Federal, no caso, né? Eu sou do Estado, né? Eu sou da Polícia Científica do Estado do Paraná. Isso. Então, a própria polícia te prepara para aquela... Exatamente. Para o profissional que eles querem que você seja, né? Então, exatamente, bem isso. Um negócio que eu não tinha falado, e aí eu já passo para as perguntas, é que hoje, esse negócio de formação é tão importante, Massuda, que tem concurso público que você só consegue fazer se você tiver o título da sociedade. Sim, por isso que eu te perguntei, né? Como tem peculiaridade, às vezes é critério, né, do edital ali do concurso você ter esse tipo de situação, né? Aí depois o cara faz, não, você faz uma pós, aí não importa, faz qualquer pós, aí faz, depois o cara, você não pode fazer concurso, você não pode fazer nada, enfim, aí se arrebenta. A pergunta da Tainá aqui, ou da Taine, meu Deus, enfim, Tai.
a que ponto, o que mais conta no currículo, o que mais conta ponto no currículo para entrevista de perfusão. Tayane, eita que eu tô ruim de português, hein? Tayane é o seguinte, para você fazer entrevista de perfusão, o legal é que você tenha no seu currículo lá alguma coisa relacionada à área, mas não que para você entrar você precisa ter conhecimento. Eu tenho que já saber tudo para entrar. Claro que não, gente. No curso você vai aprender. Mas olha como é diferente. Se a gente está indo tem evento, tem alguma coisa. Se eu conheço essa pessoa, eu sei que essa pessoa está fazendo curso, se atualizando, indo nos eventos e tal, indo, correndo atrás. Quando ela chega para a gente no centro formador, é muito diferente, né? Quer dizer que você está mostrando interesse. Então, não é a pessoa que cai de paraquedas. Tem muita gente. Tá rodando o teu aí, Massuda. Se tá meio atualizando aí. Se tá tirando nota boa. Voltou, graças a Deus. Voltei, tinha caído ali um pouquinho. Vamos lá, eu respondi uma aqui. Uhum. Ele fora a formação. O Andrade fala assim, fora a formação em perfusão, precisa ter um título da sociedade? Se sim, como seria essa prova? Precisa ter o título da sociedade, porque, como eu expliquei, da importância de você ter, até para o concurso público, por exemplo, hoje é exigido. E aí a sociedade tem um edital, um protocolo que você entra no site da sociedade e você tem as normas lá, mas você precisa estar primeiro formado no centro formador, tá bom? As áreas que deve estudar para ser perito, Massuda, o que você indica aí? Então, varia muito, a Bianca, varia muito de estado para estado, né? Eu falo assim, independentemente, falando um pouquinho de concurso, pode ser para perfusão, pode ser para perícia, pode ser para biomédico, né? Como eu disse para vocês, eu fui educado para ser um servidor público, né? Então eu precisava entender como é que era esse mundo de concurso público, né? Você precisa respirar isso, né? Eu falo que é quase que uma profissão. A profissão é concurseiro, né? Então, se você tem uma profissão, é concurseiro, você tem que saber disso, né? E a primeira coisa que você precisa saber quando você vira concurseiro é ler o edital, né? Então, o edital é a regra do certame, do concurso, né? Você precisa saber de cabo a rabo o que vai cair, quais fases que tem. O pessoal perguntou, tem teste físico? A maioria dos concursos para perito tem teste físico, exame físico, você precisa saber quais são essas provas, quais são esses testes, né? Se você tem alguma contraindicação ou não, né? Então as pessoas me perguntam muito isso. Mas o que precisa? O que precisa? A primeira coisa que eu falo, se você quer fazer concurso, a primeira coisa que você precisa aprender é ler o edital e não ficar perguntando para as outras pessoas, né? Exatamente. Porque agora, vai cair exatamente aquilo, né? Eu li o edital e fiquei com uma dúvida. Aí beleza, aí você pode perguntar. Mas antes de ler o edital, você não pode perguntar, né? Lógico, eu sei que a Bianca aí, ela não está se preparando ainda, mas o que precisa estudar? O edital vai dizer, né? E varia muito de estado para estado. Aqui no Paraná são algumas matérias, no estado de São Paulo são outras, né? Qual concurso você está querendo se preparar? Para qual estado? São 27 estados, 27 unidades da federação, mais a Polícia Federal. São 28 concursos diferentes, cada um com as suas particularidades, com as suas peculiaridades, com os seus testes físicos, com as suas provas. Mas, Thiago, eu não sei qual estado que eu quero, eu só sei que eu quero ser perito. Então, identifique quais são aquelas matérias que estão presentes em quase todos os concursos. E comece estudando por elas, né? Porque você sabe que eu já vou adiantar, né? Para quem não leu nenhum edital aí, mas português, informática, raciocínio lógico, direito penal, processual penal, administrativo e constitucional vai cair em todo concurso para perito. Todo concurso, né? Independentemente da sua área, vai cair essas matérias. Então você precisa estar afiado nisso para depois saber se vai cair biologia molecular, se vai cair toxicologia, se vai cair bioquímica, se vai cair imuno. O que vai cair vai estar definido no edital. Qual a idade máxima que eu posso prestar para perito? Vai estar no edital. Qual é a altura? Tem altura? Se tiver, vai estar no edital. Quais são os testes físicos? Vai estar no edital. Tem teste psicológico?
Tá lá no edital. Ou seja, o edital é a regra. O que serve para ter experiência, que é uma das perguntas aqui, vai ter no edital também, provavelmente. Vai ter no edital. E a grande maioria não exige experiência nenhuma. A experiência pode contar pontos, mas não que você precise ter experiência para fazer a prova, né? Muita gente me pergunta também, eu não sou formado ainda, eu posso fazer a prova? Né? Só que essa já é uma pergunta meio de dupla interpretação. Fazer a prova você pode. Ninguém vai te impedir de fazer a prova. Sim, né? Mas agora, se você passar, aí você precisa, e você for nomeado para tomar posse, você precisa estar formado. Mas os concursos para a área policial, eles costumam demorar pelo menos 1 ano de fases. São tantas fases que do dia que você faz a prova até o concurso acabar, costuma demorar 1 ano. Então, quem já está lá do meio para o final do curso, já pode começar a prestar a prova se quiser, né? Porque existe a chance de você se formar e aí ser chamado, né? Você não precisa esperar, não, agora eu estou com o diploma, agora eu posso fazer a prova. Não, para fazer a prova você pode começar a fazer antes. Legal, show de bola. Tem uma das perguntas que o pessoal perguntou aqui, se o perfusionista pode atuar como representante nas empresas. Com certeza, tem muito, que são os assessores técnicos, né, assessoria científica, e obrigado a ter o título. Nesse caso, não necessariamente, porque você não está atuando como perfusionista, você está atuando como assessor científico, não necessariamente. Mas todo mundo que é da área, é muito legal você ter, porque até para você conversar com outro profissional, até para você conversar com um cirurgião, se você tem o título, é sinal que você tem uma bagagem já de conhecimento. E é muito mais, nessa área, a gente valoriza muito isso, entendeu, Massuda? Você é uma área, e já, às vezes as pessoas, os alunos, têm um pouco de dificuldade de entender, porque não é habitual nosso, diferente, por exemplo, da medicina, que vê a sociedade científica com um outro peso. Às vezes a sociedade científica, ela publica um guideline, todo mundo olha para aquele guideline e não, vamos implementar, vamos fazer. Não, a gente ainda é muito tímido nisso. Acha que a sociedade científica é para enfeitar. E aí, eu até estou fazendo um e-book sobre isso, que é engraçado. Quando alguém pergunta isso, assim, eu estou fazendo uma pós-graduação, eu preciso fazer o título. Parece que a pessoa não entende, né? Aí eu pergunto assim, quando a gente está numa pandemia, né? Eu até escrevendo esses dias me teve esse insight. A gente está numa pandemia. Quando a gente está numa pandemia, com todas as considerações que existem aí, que quando a OMS fala uma coisa, todo mundo escuta a OMS. A OMS tem poder de lei no Brasil? Não, nenhuma. Não, nenhum. E por que todo mundo escuta a OMS? Porque é a OMS, meu Deus do céu. A Organização Mundial de Saúde. Pode ter considerações, podem ter, né, restrições, mas a gente tem que entender isso, quem é quem, e quem que pode ajudar e quem tem o poder científico, o conhecimento para fazer. Então, as sociedades são muito importantes nesse aspecto. Então, é importante as pessoas que, na nossa área de perfusão, ter habilitação é fundamental, o primeiro passo. Pronto, isso não se discute. A gente, no e-mail que a sociedade manda, assim, você tem o registro do seu conselho, não tem, pois corra atrás. Porque vamos bater na sua portinha lá pedindo. A gente, na sociedade, estimula e faz com que as pessoas tenham, no cadastro da SBSEG tem lá, número do conselho. Então, as pessoas têm que ter, é obrigado, não tem não tem nem o que discutir. Agora, isso é um ponto fundamental. Agora, é essencial também que você tenha o título da sociedade. Por quê? É isso que te dá credibilidade no mercado. É isso que te dá, assim, cara, esse cara é bom mesmo. E é isso, e tem lugar que você só consegue trabalhar com esse número da sociedade, com o título. Tem um hospital que pede isso. Eu acho que também tem um outro ponto, né? Você pode até depois complementar, que independentemente da área que a pessoa ela queira atuar, seja perfusão, seja perícia, seja qualquer outra. Eu vi que teve até uma pergunta, não sei se deixamos passar ou se nem chegamos nela ali, mas eu dei uma olhada, me perguntaram ali na área de pesquisa, que área que eu queria seguir, né? Foi isso mesmo. Não sei se, eu lembro que passou essa pergunta ali. Na época que eu estava na graduação e até no mestrado eu segui nessa área, eu pesquisava na área de imunologia.
Tá? Então, eu sempre pesquisei, fiz pesquisas, projeto de pesquisa na área de imunologia, quando eu estava nessa área de pesquisa, né? E Legal. desde a graduação, veja, eu estava lá na graduação, eu me inscrevi na Sociedade Brasileira de Imunologia, na SBI, né? Por quê? Né? Fazia alguma diferença, né? Para mim fazia, porque, primeiro, demonstrava que eu tinha interesse em me manter atualizado. Eu recebo até hoje, embora eu tenha me desfiliado depois da SBI, eu recebo constantemente informes da SBI com relação a atualizações. Inclusive agora nessa questão da pandemia, a imunologia virou, né, um assunto tão em tema aí, porque agora todo mundo quer vacina, né? Agora todo mundo quer vacina. E assim, depois eu migrei, óbvio, mudei de área, e hoje eu sou, sim, associado à Sociedade Brasileira de Ciências Forenses, né, que é a sociedade que eu sou associado à Associação Brasileira de Biomedicina, né, que é da minha classe, digamos assim, e essas associações científicas, as sociedades científicas, elas são importantes não só por essa questão de credibilidade, por mostrar dentro do seu currículo que você é um profissional que está buscando a atualização, está buscando o aprimoramento profissional, quer se manter atualizado, né? Como passa essa credibilidade você ter o título e justamente demonstra que você é um profissional interessado em se atualizar. Eu não sei se a Sociedade Brasileira de Perfusão aí, promove eventos científicos com frequência, congressos, né, que são Sim. importantes. Eu não passo um ano sem ir num congresso, eu estou bem temerário e que não aconteça o Congresso Brasileiro de Biomedicina esse ano lá em Goiânia, que é para ser em outubro, né, que eu estou aguardando ansioso esse evento. Os congressos na área forense eu vou todo ano, para me atualizar, para ver as novas diretrizes da profissão, ver o que tem de novo, os equipamentos, os protocolos, como a gente começou a live falando, né? Rapidinho, só para não deixar passar aqui, mandar um beijo para Carol, minha namorada, senão depois ela fica brava que eu não mando beijo, que ela entrou aí. Perfeito. E até esqueci o que eu estava falando, mas aí continua aí, porque eu acho que, como você falou, essa questão é importante de estar associado, né? Porque só tem benefícios, digamos assim, né? Só traz benefícios. Se a pessoa achar que se associar só é um custo, não, mas eu vou ter que pagar tantos lá, cara, esquece. Então, eu até falo, não é esse tipo de profissional que a gente quer, né? Perfeito, não é esse tipo de profissional que a gente quer. Exatamente, eu penso igualzinho. Cara, duas coisas antes que eu esqueça. É a terceira, quarta pessoa que eu converso, assim, e eu tô indo atrás de pessoas como você, que a gente se orgulha muito de ter como parceiro na área, né? Poxa, cara, depois vou ter que fazer um outro café. Vou ter que fazer outro café para a live do Benício e outro café para as outras. Outra pessoa que também gosta muito de imuno, começou com imuno. Eu também comecei com imuno, eu estava conversando com uma amiga da estética também, os gêmeos da biomedicina também começou com imuno. Eu falei, cara, imuno tem um negócio apaixonante mesmo, e tem um negócio legal. Eu dou aula de imuno até hoje, né? Na verdade, eu dou aula de imuno até hoje. Não larguei a imuno, eu dou aula de imuno básica e imuno clínica até hoje. Depois, quando eu fui para a perícia, inicialmente eu iniciei no laboratório de genética. Né? E aí eu fui para fazer o doutorado na área de genética e adquiri uma certa experiência na área de genética, na área de biologia molecular, por conta da minha atuação. Hoje eu trabalho em perícia de local de crime, mas aí academicamente eu trabalho na área de imuno ainda, né? E na área de genética e de biologia molecular. Que legal, cara, show de bola. Eu sou microbiologista, além de perfusionista, mas aí agora está um pouquinho de lado, eu gosto muito da parte de virologia que está rodando muito, agora a gente lê, mas agora eu estou mais só focado na perfusão. Sobre as perguntinhas, tem uma aqui da Iris, sobre o título, o título da SBSEC, é assim, pessoal, faz o centro formador, fez o curso centro formador, e aí você faz a prova de título da SBSEC, que é uma provinha, e depois tem uma documentação para mandar, tem um edital, e depois tem um trabalho científico que você tem que mandar no Congresso Brasileiro, que é o maior congresso que congrega todos os profissionais da área de perfusão. Todo ano tem, esse ano, infelizmente, foi adiado para 2021 por causa da pandemia, mas
Eu acho que vai ter a prova de título esse ano, a SBSEC está publicando aí um documento nos próximos dias. E aí todo ano você pode prestar a prova de título da SBSEC, tá bom? E aí depois que você passa, manda para o conselho habilita, porque já tem essa parceria entre o conselho e a SBSEC, é reconhecido o título para dar habilitação, tá? E aí a dúvida a dúvida que eu tenho é porque, por exemplo, em algumas outras sociedades é muito comum, né, o título ele tem uma validade, né? Então você precisa renovar esse título de tempo em tempo. Isso acontece também com a de circulação? Bem lembrado. A gente implementou isso, Massuda, alguns anos atrás, começou, e tem isso sim, tem chama de revalida, né, uma revalidação que a gente tem a cada 4 anos. É um ciclo de 4 anos para o profissional se manter atualizado. Existe muito, às vezes, o comodismo, a acomodação do profissional naquela área, e a gente está numa construção muito forte agora de fortalecimento da área, que tem muito para crescer ainda no Brasil. Então, a gente não inventou nada, simplesmente copiou dos melhores sociedades, a Sociedade Americana, AMSECT, que é a Sociedade Americana de Perfusão, europeia, todos têm isso. Então a gente pegou para fortalecer a área aqui no Brasil, né? Pessoal perguntando se você pode fazer a seleção ainda na graduação. Sim, é que nem concurso público, igual o Gil Massuda falou. Desde que quando você for começar, você tem que estar formado. Então eu me formo no final desse ano. Você pode concorrer no final desse ano para começar no próximo ano, 2021? Pode, não tem problema. Quando você for começar, tem que estar formado. Sim. Até no caso, parecido, por exemplo, com programas de pós-graduação, né? No caso, por exemplo, quando eu fiz o mestrado, eu fiz a prova do mestrado sem estar formado, né? Obviamente que às vezes você tem que ter alguma declaração da coordenação de que, por exemplo, para inscrição, de que você vai, se tudo der certo, digamos assim, colar grau em tal data, né? Então, eventualmente, vamos supor, se para você se inscrever na seleção você precisa do diploma, você não tem, então você vai precisar de uma declaração falando que você vai se formar em tal data, né? A previsão de colação de grau é em tal data, e aí a maioria dos lugares aceitam para que você preste a prova sem problema nenhum. Aconteceu recente aqui na Unicamp, tem um processo seletivo, os meninos são aprovados ou não, e os que são aprovados, vai começar dia tal. Professor, no dia anterior é minha formatura, tem como eu ir daqui a 2 dias e não sei o que. Eu falei, não, vá, tudo bem, vai. Aí a gente adia a apresentação, muda. É normal, isso acontece com frequência. A pessoa está pedindo para você falar do seu dia a dia aí. Você tem uma rotina de carga horária de trabalho, aí tem os plantões, aí que é onde são chamadas urgências. Como é que funciona? Isso aí. Mandar um abraço aí pro Rafael Saad, lá de Cascavel, né, coordenador lá da Unipar, colega meu aqui do conselho. Lá em Cascavel tem o Bruno Herrera também na área da perfusão, né? Grande amigo aqui do Paraná. Grande mundo, tem uma página muito legal, o Mundo da Perfusão aí, que tá muito legal a página dele. Grande abraço pro Bruno. Exatamente. Ele falou que se desse ele ia dar uma passada aqui hoje, mas não sei como é que tá a agenda dele. Eu acho que eu vi, mas passou. Você viu? Falando um pouquinho da minha rotina, né? Como eu disse, eu trabalhei em 3 áreas dentro da polícia, dentro da perícia, né? Quando eu ingressei na perícia, até por conta da minha formação, olha lá o Bruno ali, ó, já se manifestou. O cabo é monstro, rapaz. Esse daí eu só aprendo com ele. Bicho E quando eu entrei, então, fiz o concurso e entrei lá, por conta da minha formação, eu fui para o laboratório, como eu disse, né? Trabalhei lá no laboratório de DNA. Eu fiquei 4 anos praticamente no laboratório. E aí depois eu acabei sendo convidado a assumir algumas funções administrativas dentro da instituição, né? Então é aquele negócio, né? A gente sabe, que eu vejo que é o seu perfil, acaba sendo o meu perfil, você vai começando a fazer coisas, quando você vê, você já está fazendo um monte de coisa. E na academia também, né? Nas instituições de ensino, eu comecei dando aula, mas deu 6 meses, eu acho, depois eu já virei coordenador de curso.
né? Mas eu fiquei um tempo na coordenação, a minha sanidade mental não suportou ficar muito tempo na coordenação. Eu fiquei 4 anos coordenando um curso aqui, e aí, imagina, um curso que era novo, né? Passar por reconhecimento de MEC, ENAD, entre um monte de Nossa, outras coisas. E aí, burocracia. bem na época, eu também assumi esses cargos de direção na polícia e eu preferi priorizar a minha carreira lá na polícia. Eu fui diretor dos laboratórios da polícia, eu fui diretor administrativo, eu fui assessor do secretário de segurança, fui chefe de gabinete, fui um monte de coisa. Sei. Ou seja, eu fiquei 5 anos, resumindo, eu fiquei 5 anos longe da perícia, né? Eu era perito há Aham. quase 10 anos, mas 5 anos eu só fazia funções administrativas. E aí, há 2 anos atrás, quando eu resolvi sair da direção, né, porque eu já estava, eu acho válido você não ficar muito tempo também, porque, né, é Uhum. bom dar uma oxigenada. Eu falei, vou voltar para a perícia, mas aí eu resolvi ir para a perícia de local de crime. Por quê? Primeiro que era uma área que me chamava muita atenção, eu sempre tinha trabalhado só no laboratório, e no laboratório, querendo ou não, tem uma certa rotina, um horário de trabalho mais fixo. Como eu estava muito envolvido na academia, eu queria poder dar mais aulas, eu queria poder dar mais Uhum. palestras, viajar para mais congressos e mais cursos, né? Eu tinha uma flexibilidade de horário muito, muito pequena. E a partir do momento que eu mudasse de setor para a perícia de local de crime, o regime de trabalho ele é através de plantão, como você comentou, né? E os Ah, tá. plantões, você exige a sua presença dentro da instituição num número muito menor de dias, né? Então, por exemplo, eu tenho que ir para a Uhum. polícia, estar lá fisicamente, né? 5, 6 dias no mês, que são os plantões que eu faço de 24 horas, né? Eu faço 24 horas de plantão, né? O que dá mais ou menos a mesma carga horária que se eu trabalhasse de segunda a Sei. sexta ali, das 8 até as 5, vamos supor, né? Então, em Aham. vez de eu dividir esse período nos dias, eu acumulo tudo isso. Então, vamos supor, se eu trabalhar 24 horas de plantão, é como se eu estivesse trabalhando 3 dias na semana, né? Sim, De sim. segunda a Uhum. sexta, assim. Então, cada dia que eu trabalho é como se fosse 3 dias trabalhado. Então, obviamente que isso me dá uma flexibilidade maior aí com relação à escala de trabalho, né? Que legal. A E perfusão aí, ela tem é um pouco diferente do que esse negócio é bom, hein, só, rapaz? só para complementar, né? E aí a Sim, gente sim. fica lá 24 horas à disposição do Estado Uhum. para atender qualquer ocorrência que aconteça naquele período, de noite, de madrugada, chovendo, ventando, agora que nem você falou aí, se aí tá frio, você não imagina aqui, tá amanhecendo 4, 5 graus todo dia, né? A Nossa madrugada, senhora. às vezes 3. Você tem que estar lá quentinho e toca o telefone, um homicídio. Você tem que sair, troca a roupa, e vai. Então, Bora. aí a gente fica à disposição aí da criminalidade, digamos assim. E a escala aí na Entendi. perfusão, como é que é? Cara, é muito parecido com o de vocês, só que a gente não tem essa opção, né, de ser poucos dias. Na verdade, a gente tem uma rotina diária, né, que obviamente muda. Se você é concursado, você vai todo dia tem a carga horária que você vai ter que exercer lá, de 8 horas, 6 horas, depende de como você é contratado. Mas tem a escala de plantão. Mas geralmente, independente disso, você começa a cirurgia, geralmente você termina. Então, você entra às 7 horas da manhã, você só sai quando acabar. Se ou uma cirurgia, ou duas, ou o que tiver. Às vezes eu já comecei às 7 horas da manhã e ia sair 9 horas da manhã do dia seguinte. Mas Que... aí deixa eu te perguntar, tem a situação das cirurgias que são eletivas, né? Exato. São agendadas, mas tem alguém que fica à disposição, vamos supor que o cara chega lá e ele precisa de uma cirurgia, de emergência. Tem essa Sou situação? eu. Tem, aí continuo sendo eu. Você também continua lá. Mas Porque vamos supor assim, que mas é aí porque é sobre aviso, sobre aviso. quando é plantão, não, tem lugar que você precisa ficar no hospital, tem lugar que você não precisa ficar no hospital. Aqui eu não preciso ficar, aí é um combinado com o Uhum, hospital, uma logística que a gente montou. Mas, uhum, de qualquer forma,
depende do número de profissionais que tem no hospital. Se você tem uma gama de profissionais que pode te suprir, te cobrir, então vamos lá, eu estou 7 horas da manhã, entro, faço uma cirurgia, vou para a segunda cirurgia e acabo 7 horas da noite. Entra uma urgência. Então, vai ter uma urgência depois daqui, paciência. Se eu não tiver ninguém para me cobrir, eu fico e vou embora só quando acabar. Sabe Deus que hora que acaba. Agora, se eu tenho uma equipe já, então o cara vem do plantão, vem, assume, eu vou descansar, porque geralmente no outro dia tem cirurgia de novo. Então, tem que ter uma troca aí para... Mas geralmente no Brasil você não tem essa... Não é uma regra... Tantos profissionais. Inclusive, é uma coisa para se crescer a área, exatamente isso. A gente se fortalecer tanto que a gente consiga uma logística melhor de trabalho. A gente ama tanto o que faz que nem reclama, mas podia ser um pouco mais humano, né? Porque senão fica complicado. A gente tem mais 2 minutos, Massuda. Só tentar responder as últimas perguntas. Mandar um abraço para o amigo Pablo Francês, que é perito lá no Amapá. Show. O mercado de trabalho, pessoal, a Ju está perguntando aqui. Acho que os concursos estão meio complicados, né, Massuda? Tá. Agora a gente está vivendo uma situação de crise econômica, né? E isso reflete, obviamente, na arrecadação dos estados. Então, os estados eles acabam dando uma limitada aí nas contratações até, eventualmente, esse cenário econômico dar uma melhorada aí afinal, é a economia que gera imposto que abastece o governo para poder pagar os salários dos servidores, né? Quando a economia não vai bem, menos imposto é recolhido, o Estado arrecada menos, aí não tem como contratar mais gente, é a ciranda da economia, digamos assim. No caso da perfusão do mesmo jeito, mas assim, a área em si ela tá aquecida, porque tá todo mundo com os olhares nela, a gente tem organizado melhor essa área, tem fortalecido junto com os conselhos, isso tem valorizado. Então, a área ela tá num auge, digamos assim. Agora, concurso está um pouco limitado e, cara, essa pandemia também o número de cirurgias diminuiu muito. Então, isso tem prejudicado alguns colegas que ganham por procedimento, você pode ganhar por concurso público, por procedimento. Mas, enfim. Gente, a gente tem 30 segundos. Massuda, eu queria te agradecer demais, cara, pela parceria. Eu não te conheço pessoalmente, mas eu te admiro muito pelos amigos que a gente tem em comum. Obrigado. Igualmente. Eu que agradeço. E a gente vai... A live, o pessoal perguntou, a live vai ficar salva aí? Manda aí vai pro pessoal ficar salva aqui, vai ficar salva, pode deixar. Tá bom? Então, beleza. Abraço, pessoal. Valeu, um prazerzão. Cara, gratidão, cara. Um grande abraço. Tamo junto. Valeu. Um abraço. Até. Tchau, tchau.